Vocês sabiam que isso dá em gente? Se vocês já sabiam, por favor, não me esculachem. Ah, e já vou avisando que a história vai ser longa. Todo mundo aqui já sabe que eu fui mãe muito nova, né? E aí, quando o meu filho caçula tava com mais ou menos 1 ano de idade, ele saiu muita afta na boca, sabe? Eram umas aftas meio diferentes, eram umas feridas grandes. E ele meio que deu uma febrezinha também. E o meu filho, desde muito novo, ele sempre foi muito bom pra comer, sabe? Me julguem, mas nessa idade eu já dava leite de caixinha pra ele. Eu sei, gente, que não é certo, mas eu dava, não vou mentir. E aí, por causa dessas aftas, ele não estava conseguindo comer, o que não é o normal dele, nunca foi. Então, eu preocupada demais, falei assim pro meu marido, quer saber, eu vou levar ele no médico, porque ele pelo menos passa alguma pomada para anestesiar a boca dele e ele conseguir comer, né? Já que nem água ele conseguia tomar. E aí arrumei e fui eu levar o meu filho pro hospital pra ver essas aftas. Como eu tava falando, fui lá eu toda inocente levar o meu filho no médico pra ver as aftas, né, pro médico passar uma pomada pra anestesiar a boca dele. E o médico todo grosso, todo seco, quando olhou a boquinha do meu filho, falou assim: "Mãe, você não tem vergonha na cara, não, com essas palavras. Isso aqui na boca do menino não são só aftas, não. Ele tá com febre aftosa, vai internar ele agora." E assim, eu fiquei desesperada, porque eu nunca tinha ouvido falar que febre aftosa dava também em ser humano. Gente, juro, não sabia disso. E aí levou o meu filho, internou. Quando eu cheguei no hospital, que eu terminei de fazer a internação, o meu marido ligou falando que a minha filha também tava, que ela já tava com bem mais pouco que ele, tava no começo, mas já tava saindo um pouquinho de afta, porque os dois são só 1 ano e meio de diferença, sabe? E aí, resultado, fiquei 4 dias com os dois internados por febre aftosa. História de como a minha mãe se casou com o meu tio, irmão do meu pai. Foi assim, a minha mãe engravidou de mim quando ela era muito nova, sabe? Ela só tinha 16 anos. O meu pai foi o primeiro namorado, o primeiro amor da vida dela, só que, infelizmente, ele teve um grave acidente e acabou morrendo antes mesmo que eu nascesse. E pelo que eu entendi, a minha mãe disse que o irmão do meu pai, o irmão mais velho, meu tio no caso, era muito próximo dele, os dois eram muito unidos, sabe? E ele ficou muito louco quando isso aconteceu com o meu pai. Então, ela disse assim que quando ele soube que a minha mãe estava grávida, ele quis se aproximar dela para ficar mais perto do bebê, no caso eu, né? E assim ele conseguir sentir mais próximo do meu pai. E aí, por causa dessa aproximação dos dois, aconteceu que eles acabaram se apaixonando. Como eu estava contando, por causa da aproximação dos dois, acabou que eles se apaixonaram. Mas não foi assim, de cara, que meu pai morreu, não, sabe? A minha mãe disse que eu já tinha uns 11 meses de nascida quando eles perceberam que estavam apaixonados um pelo outro. E a minha mãe disse que relutou muito ainda contra esse sentimento, que ela não queria ficar com ele, porque no fundo, ela achava meio errado, né? Só que ela disse que a família dele, do meu pai, deu muito apoio, sabe? Para os dois ficar junto, ficou incentivando, porque meu pai tinha morrido já, né? Não tinha o que se fazer, ele não ia voltar mais. Então, acabou que os dois se casaram e hoje o meu tio é o que eu considero, bem dizer, praticamente o meu pai. Como eu fiquei milionária aos 15 anos. Aos 9 anos, eu me mudei para São Paulo com os meus pais. E as meninas da escola de lá eram muito apegadas nesse negócio de roupa, moda, sabe? Até então, eu não ligava para isso. Poxa, eu tinha 9 anos, eu vestia o que eu pegava pela frente. Só que depois que a gente se mudou para lá e eu passei a estudar nesse colégio, isso começou a despertar em mim, sabe? Esse interesse por moda também. E aí, com os meus 10, 11 anos, eu passei a ficar enjoada com isso. A minha mãe me levava na costureira, eu explicava para a costureira o modelo de roupa que eu queria e ela fazia do jeito que eu quisesse. E aí, as meninas do meu colégio começou a perceber que as minhas roupas eram diferentes da delas e começou a perguntar, sabe, onde eu comprava, qual era a loja. E eu já com os meus 10, 11 anos já era uma pessoa extremamente futurista. E eu respondia que era da minha marca, sendo que nem marca existia naquela época. Como eu tava falando, as minhas amigas passou a perguntar de onde eram minhas roupas e eu sempre respondia que era da minha marca. Eu criei uma marca da minha cabeça. Só que eu vi que ela estava procurando demais, sabe? E eu comecei a levar aquilo a sério, porque desde criança eu tive um instinto empreendedor e a minha mãe gostava de instigar isso em mim também.
E aí foi quando eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, as minhas amigas estão procurando demais das minhas roupas. Eu acho que a gente poderia criar uma marca, eu acho que ia dar certo. Eu acho que tá na hora da gente começar a criar as roupas e tentar vender. E assim, a minha mãe, ela me deu o maior apoio, sabe? Primeiro ela conversou. Ela falou assim: minha filha, é isso que você quer, tem que ter responsabilidade, porque trabalho é coisa séria, a gente não pode começar e parar. Falei: mãe, é sim, a senhora vai ver, vai dar certo. E aí a gente foi na costureira, que tinha costume de fazer as minhas roupas, e mandou fazer umas peças a mais. Como eu tava falando, a minha mãe e eu, a gente foi naquela costureira que já fazia as minhas roupas, né? Já conhecia o meu estilo, e a gente mandou fazer umas peças a mais. E aí, com essas peças em mãos, eu marquei estilo um chá em casa, sabe? E convidei algumas amigas para poder apresentar essas roupas. E olha, foi um sucesso, vendeu tudo, não ficou nada. Nesse dia, a minha mãe teve a certeza de que eu tinha faro e que ia dar certo. E aí a minha mãe resolveu investir no meu sonho. A gente decidiu ali criar a minha marca. Com 12 anos eu lancei a minha marca e lancei a minha primeira coleção, que foi poucas peças, sabe? A primeira, mas vendeu tudo. E aí a segunda coleção foi do mesmo jeito, a terceira foi do mesmo jeito, e com os meus 15 anos eu já tinha feito o meu primeiro 1 milhão. A gente abriu uma loja online, né, tudo virtual, e graças a Deus foi um sucesso. Hoje em dia a maioria da minha família trabalha com a gente. História de como eu descobri que namorava o primo do meu marido. Isso mesmo, foi assim. Depois de 5 anos casada, surgiu a oportunidade da gente viajar para conhecer uma tia dele que eu ainda não conhecia. Porque essa tia, ela mora em outra cidade e é na roça. Então, eu só fui conhecer ela 5 anos depois que a gente estava casado. E até então, eu não conhecia ninguém de lá, sabe? Nem ela, nem os filhos, ninguém de lá. E aí surgiu essa oportunidade, a gente ajeitou e foi, né? Cheguei lá, conheci todo mundo e tal. Só que o primo mais velho dele não estava em casa, porque ele trabalhava na roça, ele ia chegar só à tardezinha. Tá, quando foi de tarde que esse menino chegou, quando eu bati o olho nele, eu tive uma impressão muito forte de já conhecer ele. Só que quando eu falei, a gente chegou à conclusão que não tinha lógica, porque quando eles mudaram pra lá, eu ainda era muito pequena. Então, como que eu ia conhecer esse menino, né? Mas eu fiquei assim, gente, eu não tô louca, eu conheço sim. Como eu tava falando, quando eu vi ele, eu tive a impressão muito forte de já conhecer ele antes. E apesar de todo mundo tá falando que não tinha condições, né? Porque eles moravam lá tinha muitos anos, mas eu sabia que eu conhecia. Quando eu encasqueto com uma coisa, ninguém tira da minha cabeça. E aí a gente conversa daqui, conversa dali, a gente acabou descobrindo que ele era simplesmente o meu namoradinho de infância. Lógico, gente, era namorinho de criança, coisa inocente, mas quando a gente tava na primeira série, a gente era apaixonadinho um no outro. Inclusive, a gente brincava até de casar, sabe? Fazia aliança de papel, trocava aliança e tudo mais. Então, tipo assim, qual que era a possibilidade disso acontecer? E aí, depois que a gente descobriu isso, todo mundo ficou zoando, sabe? Pegando no meu pé, falando assim que eu queria entrar na família de qualquer forma. Como a minha melhor amiga se apaixonou por mim. Foi assim, eu resolvi criar um perfil no Facebook fake para poder trollar ela. Não foi por maldade. Eu sempre fui muito brincalhona e eu também não achei que essa história fosse chegar tão longe assim. Enfim, criei esse perfil fake de nome Diogo, coloquei umas fotos lá bem fake, sabe? E eu comecei a flertar com ela. No primeiro dia, ela não caiu, tipo, ela não deu muita bola. Então eu falei assim, eu não vou contar hoje. Amanhã eu entro, chaveco ela mais um pouco e aí depois eu conto pra ela que o Diogo na verdade era eu. Só que não foi isso que aconteceu. No segundo dia eu não contei pra ela, no terceiro dia também eu não contei, e quando eu me dei conta, a minha melhor amiga estava extremamente apaixonada por um perfil que eu criei. E nessa altura eu não tinha coragem mais de contar pra ela, e nem era por medo, sabe? Era por pena, porque ela me falava o tempo todo que ela estava apaixonada nesse Diogo, que ele fazia muito bem pra ela. Como eu tava falando, eu já não tinha mais coragem de contar pra ela, porque nessa altura ela tava muito apaixonada, então eu fiquei com pena, sabe? Ela me falava o tempo todo que tava gostando dele, que ele fazia muito bem pra ela, enfim. Continuei conversando com a minha amiga através desse perfil fake ainda por 3 meses, e aí depois um dia simplesmente o Diogo desapareceu no mapa e eu ainda consolei a minha melhor amiga que veio chorar e falar pra mim o quanto ela tava triste, sabe? O quanto ela sentia falta dele. Hoje tá fazendo 3 anos que isso aconteceu e eu nunca tive coragem de contar pra minha amiga que, na verdade, o Diogo era eu. A história mais bizarra que você já ouviu. Eu fui no banco acompanhar a minha avó para receber e aí eu tava com uma bolsa assim de lado, sabe? Onde eu ia colocar o dinheiro dela quando a gente saísse do banco, né?
E aí a gente recebeu tudo certinho, coloquei o dinheiro e na saída do banco, um moleque assim de uns 19, 20 anos, não sei, avançou em mim e começou a tentar tirar a minha bolsa. Eu sei que é errado, mas eu ainda tentei resistir, sabe? Tentei segurar para ele não conseguir, mas ele conseguiu. E quando ele já estava com a bolsa na mão, ele ainda voltou e me deu o maior beijão na boca. Sério, eu fiquei em choque também, eu não entendi bulhufas. Eu sei que o salário da minha avó foi inteiro, coitado, e depois eu fiquei pensando, que beijo caro da peste, hein?